Meu nome é Harper Olovay. Tenho 31 anos. E, 6 meses atrás, minha mãe se levantou no jantar de Páscoa, me olhou diretamente, na frente de 25 parentes, e anunciou que eu era a única Olovay incapaz de colocar um teto sobre a própria cabeça. Ela estava errada, mas não do jeito que você imagina. Meu pai concordou com a cabeça, como sempre faz. Minha irmã riu e se inclinou para mim com aquele sorriso de pena. Você está com inveja, não está? Ela disse. 2 semanas depois, eu a convidei para tomar chá no meu novo endereço. Quando ela passou pelo portão da frente, não conseguiu ligar para nossa mãe rápido bastante. Tremia tanto que mal conseguia segurar o telefone. O que ela disse foi: Mãe, você precisa ver isso agora. Mas aquele momento estava sendo construído havia 13 anos. Antes de voltar ao começo, peço que curta e se inscreva, mas só se esta história merecer. Deixe sua cidade e o horário local nos comentários. Fico curiosa para saber de onde você está ouvindo. Agora, deixe-me levar você de volta a uma noite de terça-feira em novembro de 2022, a noite em que descobri o que minha mãe realmente fez com o meu fundo para a faculdade. Meu apartamento era um estúdio no sudeste de Portland, 50 metros quadrados, uma única janela que chacoalhava quando os caminhões passavam, uma torneira da cozinha que pingava em ciclos de 3 segundos, não importava o quanto eu apertasse o registro. Eu não odiava o lugar. Aos 28, eu achava que esse era apenas o custo de começar do zero, e eu digo zero mesmo. Eu era analista de cibersegurança numa empresa de médio porte no centro da cidade, meu primeiro cargo de verdade depois de 4 anos ralando em trabalhos temporários. Salário de 68 mil por ano antes dos impostos. Parcela do empréstimo estudantil de 1.400 por mês. Eu comia muito arroz e legumes congelados. Dirigia um Civic 2011 com o painel rachado. Mantinha uma planilha no celular que mostrava, centavo por centavo, quanto eu podia gastar em mercado a cada semana. Essa é a vida que minha mãe gostava de descrever para os parentes nos almoços de família, só que ela fazia parecer pior. O que ela não descrevia era o motivo de eu ter empréstimos estudantis para começo de conversa. Quando eu tinha 18 anos, 2 semanas antes do meu primeiro ano na Oregon State, minha mãe me chamou para sentar à mesa da cozinha. A voz dela estava suave, daquele jeito que fica quando ela vai dar uma notícia ruim que já ensaiou. Querida, o seu fundo da faculdade não sobreviveu ao mercado. Acabou. Sinto muito. Eu chorei. Ela me abraçou. E, na manhã seguinte, me ajudou a preencher a papelada do empréstimo federal como se fosse a coisa mais natural do mundo. Enquanto isso, minha irmã Meredith comprou a primeira casa aos 27 anos, 4 quartos em Lake Oswego. Minha mãe contava a mesma história para todo mundo, a Meredith juntou dinheiro. Sempre foi inteligente com finanças. Isso foi 3 anos antes de o tio Frank me ligar numa noite de terça-feira e contar a verdade. Até aquele momento, eu ainda acreditava na minha mãe sobre o fundo. Isso mudou numa única ligação. Deixe-me pintar a cena para você. Ação de graças, casa da Meredith. A mesa de jantar acomodava 14 pessoas, e minha mãe circulava pela sala como se tivesse desenhado tudo aquilo. Ela apontava as luminárias para a tia Patrícia. Ela passou a mão pela ilha da cozinha para o primo Denis, fazendo de tudo, menos pendurar uma placa dizendo é assim que o sucesso se parece. Eu estava sentada na ponta da mesa, entre o tio Denis e um primo que eu via uma vez por ano. Minha mãe conversava com a tia Patrícia por cima do molho de cranberry. Não abaixou a voz. Nunca abaixava. A Harper ainda mora de aluguel no estúdio. Coitada. Esse negócio de tecnologia que ela faz é tão imprevisível. Eu fico preocupada. Patrícia olhou para mim. Eu sorri. Então Meredith, da cabeceira da mesa, inclinou a cabeça na minha direção do mesmo jeito que as pessoas inclinam a cabeça ao olhar para um animal doente. Ei, Harper. Quer que eu pergunte no escritório de corretagem? Imóveis são bem mais estáveis do que seja lá o que você faz. Eu estou bem, Meredith. Só tentando ajudar. Meu pai manteve os olhos no prato. Cortou o peru em pedaços bem pequenos. Não disse uma palavra. Depois do jantar, eu me ofereci para ajudar com a louça. Meredith fez um gesto com a mão, dispensando. Você é visita. Ela falou com gentileza,
mas o subtexto era claro: está é a minha cozinha, na minha casa, que eu possuo. Naquela noite, mexendo no celular dentro do carro antes de ir embora, notei uma coisa. Meredith tinha criado um novo grupo da família para planejar o Natal. Todo mundo estava nele. Todo mundo, menos eu. Quando mandei mensagem perguntando, ela respondeu em 30 segundos: Ai, meu Deus, esqueci totalmente de te adicionar, já coloco agora. Ela nunca me adicionou. A ligação veio numa terça-feira de novembro. Eu estava sentada no chão do meu estúdio, laptop aberto, depurando a configuração de um firewall para uma apresentação a um cliente na manhã seguinte. Meu celular vibrou. Tio Frank. Ele nunca ligava. A gente trocava mensagens em aniversários. Talvez fosse isso. Atendi. Harper. A voz dele soava como se estivesse andando de um lado para o outro. Eu fico indo e voltando com isso há muito tempo, mas não aguento mais carregar. Carregar o quê, tio Frank? Um longo silêncio. Eu conseguia ouvi-lo respirar. Sua mãe não perdeu o seu fundo da faculdade, querida. Ela sacou. Tudo. $42.380. Em março, quando você fez 18 anos. Eu não disse nada. Eu estava no banco. Vi ela assinar o formulário de saque. Disse que era errado. Ela mandou eu cuidar da minha vida. Depois disso, não falou comigo por 2 anos. A torneira pingava. Ciclo de 3 segundos. Pinga. Pinga, pinga. O dinheiro foi direto para a conta conjunta dela com o seu pai. 2 semanas depois, a Meredith fechou a entrada da casa. Eu escorreguei do sofá para o chão da cozinha. O azulejo frio na parte de trás das minhas pernas. O telefone pressionado contra a orelha com tanta força que doía. Eu não chorei. Alguma coisa atrás das minhas costelas simplesmente ficou silenciosa, como uma chama-piloto se apagando. Harper, você está aí? Estou. Eu sei que é muita coisa, mas você merecia saber. Minha voz soou como se fosse de outra pessoa. Merecia. Antes de desligar, o tio Frank disse mais uma coisa. Eu guardei os extratos do banco, Harper. Todos. Você me diz quando estiver pronta. Fiquei sentada naquele chão por muito, muito tempo depois que a linha ficou muda. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitada de costas, encarando uma mancha de água no teto, fazendo as contas. $42.000 sacados em março do meu último ano. Mesmo com um crescimento conservador ao longo dos 13 anos seguintes, digamos 5% ao ano, aquele fundo hoje valeria perto de $55.000. $55.000 que deveriam ter pago a minha educação. Que, em vez disso, pagaram a porta da frente da casa da minha irmã. Mas o dinheiro nem era a pior parte. A pior parte era o que aconteceria se eu confrontasse minha mãe. Eu conseguia ver tudo com tanta clareza que minha mandíbula chegava a doer. Glória ao louva e não perdia discussões. Ela as desviava. Se eu ligasse para ela, ela negaria. Diria que o Frank era amargo, que sempre foi dramático, que estava tentando destruir a família. Meredith ficaria do lado dela. Sempre ficava. Meu pai se sentaria na poltrona reclinável, com o volume da TV 2 pontos acima do normal. E, em menos de 48 horas, minha mãe teria ligado para cada tia e primo para explicar que a pobre Harper estava passando por uma fase e descontando nos outros. Eu viraria a vilã. Ela viraria a vítima. Nada mudaria. Mas, se eu ficasse em silêncio, continuaria sendo a nota de rodapé, a história de advertência da família, a filha que morava de aluguel no estúdio e trabalhava com esse negócio de tecnologia. Nenhuma das opções me levava adiante. Então, às 2 da manhã, abri meu laptop. Criei uma planilha com 3 colunas: renda mensal, poupança mensal, meta. A meta tinha um número de 7 dígitos. Confronto dá palco para mentirosos. Eu decidi construir o meu próprio palco. Fechei o laptop às 3h15, ajustei o despertador para as 6 e fui dormir pela primeira vez naquela noite. Eu tinha uma apresentação pela manhã. Minha mãe ligou no domingo seguinte. Querida, encontrei a Patrícia no mercado.
Ela comentou sobre um senhorio em Milwaukee que tem uns apartamentos em conta. Quer que eu pegue o telefone? Apertei o celular na mão. Não estou procurando um lugar novo, mãe. Ah, eu só pensei que você tinha comentado que o aluguel aumentou. Eu não comentei isso. Bom, alguém comentou. De qualquer forma, não custa ter um plano B. Depois que ela desligou, fiquei muito quieta. Então abri o Facebook. A tia Patrícia tinha me mandado mensagem 4 dias antes. Oi, querida, sua mãe disse que você está procurando algo mais barato. Conheço um cara. O tio Dennis, Harper, não há vergonha nenhuma em reduzir. Me avisa se precisar de ajuda na mudança. Minha prima Laura, sua mãe contou para minha mãe que você está numa fase difícil. Pensando em você. Minha mãe tinha me transformado num caso de caridade. Tinha ligado para cada galho da árvore genealógica e contado que eu estava me afogando, sem nunca me perguntar como eu realmente estava. Rolei por 7 mensagens, 7 parentes diferentes, todos repetindo a mesma história. A versão da Glória Olovas sobre a minha vida, distribuída como um comunicado à imprensa. Então notei a postagem da Meredith no Facebook naquela manhã. Uma foto da cozinha recém-reformada, bancadas de quartzo branco, metais em latão, legenda, tão grata por este espaço. Obrigada, mãe, por sempre acreditar em mim. A postagem era datada de 17 de novembro, meu aniversário. Coloquei o telefone de lado. Abri minha planilha. Ajustei a coluna de poupança para cima em mais $200 por mês. Isso significava nada de comer fora, nada de roupas novas, nada de assinaturas de streaming. Eu estava bem com isso. Minha mãe media meu valor em metragem quadrada. Eu tinha terminado de converter. Havia uma pessoa em quem eu confiava no trabalho, Diane Prescott, vice-presidente de inteligência de ameaças, 56 anos, cabelo grisalho cortado em bob, óculos de leitura presos por uma corrente, como uma bibliotecária que também poderia desmontar sua rede em 12 minutos. Eu não contei sobre minha família. Não naquele momento. Só fiz uma pergunta. Diane, o que é preciso para crescer aqui? Ela me olhou por cima dos óculos. Você já está fazendo o trabalho, Harper. Só precisa parar de ser invisível. Ela empurrou um arquivo pela mesa. Era uma proposta para uma nova auditoria de segurança corporativa, nosso maior cliente, uma rede regional de hospitais. O líder da equipe anterior tinha saído no meio do projeto. É seu, se você quiser. É feio, o prazo é apertado, mas se você fechar isso, gente acima de mim vai saber seu nome. Peguei o arquivo. Nos 11 meses seguintes, trabalhei jornadas de 12 horas, às vezes 14. Vivi à base de café e frango preparado no fim de semana. Automatizei 40% do meu salário para uma conta de investimentos, fundos de índice, nada sofisticado, e fingi que aquele dinheiro não existia. Parei de compartilhar qualquer coisa sobre meu trabalho com a família, não porque estivesse escondendo, mas porque toda vez que eu mencionava trabalho antes, minha mãe dispensava como se eu estivesse descrevendo um hobby. Esse negócio de computador. Será que ainda vão te manter aí? Da última vez que contei sobre uma vitória num projeto, ela mudou de assunto para os novos móveis de varanda da Meredith em 2 frases. Então eu simplesmente parei, e ninguém percebeu. A auditoria do hospital foi entregue no prazo, abaixo do orçamento. O cliente renovou por 3 anos. Diane me mandou um e-mail de 2 linhas no dia em que o contrato foi fechado. Bom trabalho. Passe aqui na segunda. 12 meses depois, Diane me chamou ao escritório. Achei que estava encrencada. Estava errada. 1 ano pode mudar tudo, se você deixar. Diane me promoveu a líder de equipe. O salário saltou para 112 mil. Novo crachá, novo andar, novo título no diretório da empresa. Eu não postei nada. Não liguei para ninguém. Só atualizei minha planilha. O Natal chegou. Meredith hospedou, como sempre. A casa dela cheirava a canela e tinta nova. Ela tinha reformado a sala de estar. $30 mil, anunciou para a sala inteira em menos de 5 minutos depois da nossa chegada. Parede de destaque em shiplap, iluminação embutida, uma TV de 75 polegadas montada como peça de museu.
Minha mãe conduzia os convidados como uma guia. A Meredith escolheu a madeira sozinha. Não é talentosa. Esse layout da cozinha foi ideia dela inteira. Então ela me encontrou perto da mesa de bebidas. Então, ainda alugando aquele lugarzinho. Sim, mãe. Bom, pelo menos você está economizando, né? A voz dela escorria aquela simpatia que você oferece a estranhos num ponto de ônibus. Meredith apareceu ao lado dela. Sabe, Harper, se você tivesse me ouvido sobre imóveis. Eu estou bem, Meredith. Só estou dizendo que eu poderia ter te colocado no mercado anos atrás. Claro, não precisa ficar na defensiva. Eu não estou. Minha mãe deu um tapinha no braço da Meredith. Sua irmã comprou esta cozinha sozinha. É isso que um plano parece, Harper. Dei um gole na água, sorri e não disse nada. Mais tarde, no corredor perto do banheiro, Todd, o marido da Meredith, me parou. Ele segurava 2 cervejas e parecia querer estar em qualquer outro lugar. Ei, sua mãe fala demais. Ele me entregou uma cerveja. Não acredita em tudo. Eu olhei para ele. Ele deu de ombros e foi embora. Foi a coisa mais gentil que alguém naquela casa me disse a noite inteira. Fevereiro, uma noite de quarta-feira. Eu estava depurando uma migração de servidor quando meu telefone vibrou. Uma mensagem de voz de um número que eu não reconhecia. Voz masculina, por volta dos 40 e poucos, animada daquele jeito forçado que as pessoas ficam quando alguém manda elas ligarem para alguém. Oi, Harper, aqui é o Greg. Greg Whittaker, sua mãe me passou seu número. Ela disse que a gente ia se dar super bem. Trabalho com seguros comerciais. Tenho um lugar em Beaverton. Enfim, me liga quando puder. Apaguei a mensagem. 20 minutos depois, minha mãe mandou mensagem. Glória, Greg é um ótimo partido, Harper. A mãe dele disse que ele é dono da casa, quitada. Harper, eu não pedi para você me arranjar alguém, mãe. Glória, você tem 31 anos. Sem casa, sem marido. Estou tentando ajudar. Harper, eu disse não. Glória, ele tem casa própria. Harper. Harper. Bom para ele. Glória, você vai acabar sozinha. Fiquei encarando a tela. Meu polegar pairou sobre o teclado por uns 10 segundos. Depois bloqueei o telefone, virei-o com a tela para baixo na mesa e voltei para a migração do servidor. Ela media cada marco da vida com base em imóveis e numa certidão de casamento. 31 anos e solteira, crise. 31 anos e de aluguel, emergência. Não importava que eu liderasse uma equipe de 9 pessoas. Não importava que minha empresa tivesse confiado a mim um portfólio de clientes de 7 dígitos. Nada disso contava no placar da Glória Holloway. Terminei a migração às 11h40 daquela noite. Implantação limpa, 0 tempo de inatividade. Minha equipe me mandou uma sequência de emojis de festa no Slack. Fiz uma xícara de chá, sentei no chão do meu estúdio e pensei no Greg Whittaker e na casa dele em Beaverton. Então abri o Zillow. Não por causa do Greg. Por mim. 6 meses depois disso, tudo acelerou. Diane me promoveu de novo. Gerente sênior, salário de 145 mil, mais bônus. O fundo de índice que eu vinha alimentando havia 2 anos quase dobrou. Minha planilha, aquela que eu tinha criado às 2 da manhã naquela noite fria de novembro, finalmente tinha números que significavam alguma coisa. Comecei a dirigir por bairros nas manhãs de sábado, sozinha, café no porta-copos, telefone no silencioso. Não contei a ninguém. Nem a Diane, nem ao tio Frank, a ninguém. Eu não estava procurando uma casa. Estava procurando uma sensação. Encontrei numa encosta em West Hills. 4 quartos, um deck em volta da casa com vista para um vale de abetos Douglas, janelas do chão ao teto na sala que transformavam o pôr do sol numa parede de âmbar e cobre. Pisos de madeira, lareira de pedra, uma ilha na cozinha com espaço para 6 pessoas se sentarem sem que ninguém se sentisse na mesa das crianças. O preço do anúncio era $950 mil. Fiz as contas 2 vezes, liguei para meu consultor financeiro, revisei meu portfólio.
Depois liguei para o corretor do imóvel e fiz uma oferta. 3 semanas depois, eu estava sentada no cartório, assinando meu nome 47 vezes. Eles me entregaram uma chave e uma pasta com a escritura. Caminhei até o carro, sentei no banco do motorista e segurei a chave na palma da mão. Estava quente por ter passado pelas mãos do pessoal do cartório. Eu não liguei para minha mãe. Não mandei mensagem para Meredith. Não postei nada. Apenas dirigi até minha casa nova, destranquei a porta da frente e fiquei parada na sala vazia enquanto o último pedaço de luz do dia escorria pela parede do fundo. Eu tinha a chave. Tinha a escritura. O que eu não tinha era um motivo para contar à minha família. Ainda não. Mudei no sábado, no começo de janeiro. Sem caminhão de mudança, sem alarde. Só meu Civic abarrotado com o que importava: roupas, laptop, uma caixa de livros, uma frigideira de ferro fundido que tinha sobrevivido a 4 apartamentos. A casa estava vazia e enorme. Meus passos ecoavam no assoalho de carvalho. A luz do sol entrava pela parede de vidro da sala e desenhava longos retângulos no chão nu. Do lado de fora, os abetos Douglas balançavam com uma brisa que cheirava a chuva e terra fria. Comprei os móveis aos poucos. Primeiro um sofá, cinza, profundo, macio, grande o bastante para desaparecer dentro dele. Depois, a cama. Uma mesa de cozinha que encontrei num leilão de espólio em Selwood. Bordo maciço, um pouco marcada pelo tempo. Eu gostei das marcas. Faziam parecer conquistada. Num fim de semana, pintei a parede da sala atrás da lareira de um branco quente. Foram 2 demãos e quase um pote inteiro de sorvete. Meus braços doíam. Eu não me importei. A única pessoa que convidei foi a Diane. Ela parou na entrada, olhou para o teto alto, depois através do vidro para o vale lá embaixo. Ficou em silêncio por um bom tempo. Isso é deslumbrante, Harper. Sua família sabe? Ainda não. Ela estudou meu rosto. Você não está punindo eles ao esconder isso. Está se protegendo. Talvez. Servi uma taça de vinho para ela. Ou talvez eu só não queira dar a eles mais uma coisa para estragar. Naquela noite, depois que a Diane foi embora, abri uma caixa de arquivos que eu vinha evitando. No topo estava a escritura da casa. Debaixo dela, um documento dobrado no envelope pardo, o que o tio Frank tinha me enviado pelo correio na semana anterior. Olhei para ele. Depois coloquei os 2 documentos na gaveta de cima da minha mesa. Havia um terceiro documento naquela gaveta. Eu ainda não estava pronta para olhar. Em março, Lily, a filha da Meredith, fez 4 anos. Festa de aniversário na casa da Meredith. A família inteira espremida no quintal, sob uma tenda alugada. Levei um elefante de pelúcia e um cartão com $20 dentro. Lily abraçou minha perna e saiu correndo. Aquilo foi bom. Depois, minha mãe me apresentou as novas amigas do clube do livro que tinham ido à festa. Esta é a Harper, a minha caçula. Ela colocou a mão no meu ombro. Ainda está encontrando o próprio caminho. Sou gerente sênior e trabalho com cibersegurança, mãe. Minha mãe riu. Não da piada, porque não havia uma, mas daquele riso que as pessoas usam para preencher um vazio. Ah, esses títulos de tecnologia. Mudam toda semana, não é? Meredith passou atrás de nós com um prato de cupcakes. Pelo menos ela tem uma boa atitude. As mulheres do clube do livro sorriram com educação. Eu sorri de volta. Então reparei em alguém que não esperava ver. O tio Frank estava sentado numa cadeira de jardim perto da cerca, um prato de papel equilibrado no joelho. Ele tinha sido reenvidado para os eventos de família cerca de 1 ano antes, depois de 2 anos no congelamento imposto pela Glória. Ficava mais na dele, mas quando atravessei o quintal, ele me olhou e fez um único aceno lento com a cabeça. Sentei ao lado dele. O extrato bancário que te mandei, disse em voz baixa. A assinatura da sua mãe está ali. Data, valor, número da conta. Você leu? Ainda não, tio Frank. Em breve. Leva o tempo que precisar. Isso não vai a lugar nenhum. Do outro lado do quintal, minha mãe nos observava. Vi a expressão dela mudar por meio segundo.
Algo se apertou em volta dos olhos. Depois ela se virou para a tia Patrícia e começou a contar uma história sobre a nova pérgola da Meredith. Frank, ela chamou, alto bastante para atravessar o quintal. Não enche a cabeça dela com essas bobagens. Você sempre dramatiza. Frank deu um gole na limonada e não disse nada. Naquela noite, dirigi de volta para West Hills. Fiz uma xícara de camomila. Sentei à mesa da cozinha, a de bordo marcada pelo tempo, e puxei o envelope pardo da gaveta da escrivaninha. Por um minuto, apenas segurei o envelope. Depois, abri. O documento era um extrato bancário da Pacific Northwest Federal Credit Union. Uma conta sob custódia aberta em 3 de setembro de 2004, o ano em que eu fiz 3 anos. Beneficiária, Harper Elaine Olovay. Custodiante, Gloria Olovay. Havia depósitos todos os meses, $50, depois 100, depois 200, conforme os anos passavam. Em março do meu último ano do ensino médio, o saldo marcava $42.380. Então uma única linha de saque, 14 de março de 2013, $42.380. Autorização, Gloria Olovay. Transferido para a conta conjunta corrente terminada em 7.741. Fiquei encarando os números. A assinatura da minha mãe estava no rodapé da página de autorização. Letra cursiva caprichada. A mesma caligrafia que assinará minhas autorizações da escola e cartões de aniversário. 2 semanas depois daquele saque, Meredith fechou a compra da casa. Dobrei o extrato, coloquei de volta no envelope e o guardei na gaveta ao lado da escritura da minha casa. Então liguei para o tio Frank. Eu li. E não vou gritar. Não vou implorar. Olhei pela janela. As luzes da cidade espalhadas pelo vale pareciam um segundo céu de estrelas. Eu só vou estar pronta quando o momento chegar. Essa é a minha garota. Ficamos em silêncio por um instante. Então ele perguntou: a Páscoa é daqui a 8 semanas. A Meredith vai receber umas 25 pessoas. Eu sei. Talvez eu precise de você lá. Eu estarei. Desliguei, lavei minha caneca de chá, sequei, guardei no armário. A Páscoa estava a 8 semanas de distância, 25 pessoas sob o mesmo teto e, pela primeira vez em anos, eu estava ansiosa por ela. O domingo de Páscoa chegou do jeito que os meses de abril no Oregon costumam chegar, frio pela manhã, claro ao meio-dia, um céu que não conseguia decidir entre chuva e clemência. A casa da Meredith já estava cheia quando estacionei. Carros alinhados no cul-de-sac. Pela janela da frente, eu via pessoas se movendo, travessas passando de mão em mão, a silhueta da minha mãe coordenando tudo na sala de jantar. Fiquei sentada no carro por 30 segundos, respirando. A casa estava decorada até o limite, tulipas em todos os vasos, um centro de mesa feito de musgo e coelhos de cerâmica, guardanapos de linho. Meredith tinha exagerado, e minha mãe claramente ajudara. As impressões digitais dela estavam em cada detalhe. Entrei usando uma blusa simples azul marinho e jeans. Sem joias, sem nada chamativo. Abracei a tia Patrícia, apertei a mão do tio Dennis, beijei Lily na testa. Minha mãe me encontrou em menos de 3 minutos. Harper, você está magra. Está se alimentando? Oi, mãe. Feliz Páscoa. Não está magra, disse ela para Patrícia, que assentiu com diplomacia. Servi um copo de água com gás e fiquei perto da ilha da cozinha enquanto minha mãe dava as visitas guiadas. A Meredith acabou de mandar pintar a sala. Ferro e bol, ela mesma escolheu o tom. Esses pisos são de carvalho original. A Meredith mandou restaurar. A ampliação do deck foi ideia da Meredith. Cada frase era um laço amarrado em torno da vida da Meredith, apresentado ao público para aplausos. Todd apareceu ao meu lado com um prato de ovos recheados. Se prepara, ele murmurou. Sua mãe está em modo performance. Peguei um ovo. Eu sei. Ela ensaia o brinde desde quinta-feira. Olhei para ele. Brinde? Todd empalideceu um pouco. Você vai ver. Eu não precisava me preparar. Já tinha decidido o que faria depois do jantar. Não durante, depois. Depois mesmo.
Depois da refeição, todos foram para a sala de estar, crianças no chão, adultos nas cadeiras. Minha mãe se posicionou no centro, taça de vinho erguida, radiante como uma mulher que ensaiou aquele momento exato no espelho do banheiro. Eu só queria dizer algumas palavras. Ela percorreu a sala com o olhar. Meredith, obrigada por receber todo mundo, por abrir sua casa linda para nós. Fez um gesto amplo com a mão. Esta casa, esta vida que você construiu. É assim que o trabalho duro se parece. A sala aplaudiu. Minha mãe sorriu. Então se virou para mim. E a Harper? Querida. A voz dela desceu para aquele tom. O suave. O que soa como compaixão, mas corta como uma análise de crédito. Estamos todos torcendo por você. Um dia você chega lá. Algumas pessoas riram. Riso curto, desconfortável. Minha prima Laura olhou para os próprios sapatos. O tio Dennis pigarreou. Meredith se inclinou na minha direção da cadeira ao lado, perto bastante para que 5 ou 6 pessoas ouvissem. Não tem vergonha nenhuma em morar de aluguel, Harper. Todo mundo começa em algum lugar. A pena na voz dela daria para encher uma piscina. Então a tia Patrice, doce Patrice, bem-intencionada e completamente perdida, estendeu a mão e tocou meu braço. A Glória me contou que você está procurando um lugar mais barato. Conheço um senhorio maravilhoso em Milwaukee. A sala ficou mais silenciosa, cabeças se viraram. Minha mãe tinha contado a todos. Cada pessoa ali acreditava que eu estava em dificuldade, reduzindo gastos, mal me mantendo à tona. Ela construiu essa narrativa com tanto cuidado ao longo de tantos anos que agora aquela era a única versão de mim que qualquer um deles conhecia. Eu não estou procurando um lugar mais barato, Patrice. Ah, querida, não há vergonha nenhuma em pedir ajuda. Eu não pedi. O queixo da minha mãe se ergueu. Seu orgulho vai ser a sua ruína, Harper. Coloquei o copo sobre a mesa. Não disse mais nada. Ainda não. Aconteceu no corredor, 10 minutos depois do brinde. Meredith me interceptou quando eu ia em direção ao armário de casacos. Se posicionou entre mim e a porta da frente, braços cruzados, cabeça inclinada. 5 ou 6 pessoas ficaram por perto, ao alcance do ouvido: Patrice, Dennis, a prima Laura, Todd. Sinceramente, Harper. A voz da Meredith era meio sussurro, meio encenação. Você está com inveja? Tudo bem admitir. Inveja do quê, Meredith? Ela fez um gesto lento com a mão, em círculo. Da casa, da vida, da hipoteca com taxa fixa, da parede de destaque em Shiplap, da cozinha de $30.000. Disso. Eu trabalhei por isso. Eu olhei para ela e sustentei o olhar por 3 segundos inteiros. O corredor ficou muito silencioso. Tenho certeza de que trabalhou. Algo tremulou no rosto dela. O que isso quer dizer? Nada. Quer dizer que tenho certeza de que trabalhou. Ela me encarou. Eu não pisquei. Ela não conseguia me ler, e isso a assustou mais do que qualquer insulto teria assustado. Ela se virou e voltou para a sala de estar. Ouvi a voz dela, afinada para Carrie. Mãe, a Harper está estranha de novo. O suspiro da minha mãe foi audível a 6 metros de distância. Ela sempre foi a difícil. No canto da sala, o tio Frank pousou a xícara de café na mesa lateral. Lentamente, seus olhos passaram da Meredith para Glória e ficaram ali. Glória percebeu. Por um segundo apenas, encontrou o olhar dele. Depois se virou e começou a recolher os pratos de sobremesa como se não o tivesse visto. Mas eu vi. Aquele micro-recuo. Aquele meio segundo em que minha mãe se lembrou de que o Frank sabia de algo que ela passou 13 anos enterrando. Peguei meu casaco. Era hora de plantar a semente. Eu já estava de casaco vestido, chaves na mão. Minha mãe estava no meio do comentário final. A Harper sempre vai embora cedo. É do jeito dela. Parei na entrada da sala de estar. Na verdade, Meredith. Minha irmã ergueu o olhar do sofá, no meio da conversa com a Patrice. Eu adoraria te receber para um chá neste sábado. Eu me mudei recentemente. O ambiente mudou.
Não de forma dramática. Só uma alteração sutil, como a queda de pressão antes de uma tempestade. Glória franziu a testa. Mudou? Que lugar novo? Acabei de me mudar. Nada demais. Mantive a voz leve. Sábado, 2 da tarde. A confusão da Meredith era genuína. Ela não estava fingindo. Você se mudou e não contou? Quando? Aconteceu rápido, mãe. Dei de ombros. Eu mando o endereço para Meredith por mensagem. Meredith olhou para Glória. Glória me olhou por um único instante. Ninguém disse nada. Tá bom, Meredith disse devagar. Eu vou. Ótimo. Leva o Todd, se quiser. Vesti o casaco. Obrigada por receber a gente, Meredith. O jantar estava ótimo. Saí pela porta da frente e não olhei para trás. O ar da noite bateu no meu rosto, frio e limpo. Atrás de mim, eu já conseguia ouvir a voz da minha mãe se reajustando. Ela provavelmente está alugando mais um apartamento. Você sabe como ela é. Mas captei mais uma coisa quando a porta se fechou. O tio Frank ainda estava na poltrona do canto, me observando ir embora. Ele estava sorrindo. A primeira vez a noite inteira. Dirigi até casa. A minha casa, pelas colinas escuras. As árvores eram manchas pretas contra um céu de ardósia. Minhas mãos estavam firmes no volante. Faltavam 5 dias para sábado. Pela primeira vez em anos, eu mal podia esperar para abrir a porta da frente. Ok, pausa. Antes de a Meredith aparecer na minha porta, quero te perguntar uma coisa. Você já teve alguém da sua família que levou o crédito por algo que era seu? Ou espalhou histórias sobre você que não eram verdadeiras só para parecer melhor? Conta nos comentários. Quero ouvir a sua história. E se você chegou até aqui, se inscreve. Você não vai querer perder o que acontece quando a Meredith atravessar aquele portão. Vamos continuar. O sábado chegou devagar. Passei a manhã limpando, não porque a casa estivesse suja, mas porque eu precisava fazer algo com as mãos. Aspirei o piso de madeira que já estava limpo. Limpei a ilha de granito mesmo sem ninguém ter usado. Arrumei 2 canecas de cerâmica lado a lado no balcão. Depois assei scones, de limão e blueberry. A receita era de um livro de culinária que encontrei no Goldville no meu primeiro mês no apartamento estúdio. Os scones saíram dourados e um pouco irregulares. Perfeitos. À 1h30, a casa cheirava a açúcar e cítrico. A luz da tarde entrava pelas paredes de vidro da sala e transformava o piso de carvalho em algo cor-de-mel. O vale se estendia abaixo do deck em camadas de verde e cinza. Troquei de roupa por um suéter creme e jeans. Sem maquiagem além do que eu sempre uso. Sem salto. Aquilo não era uma encenação. A casa falaria por si. À 1h45, meu celular vibrou. Meredith. Indo agora. Qual é o endereço mesmo? Enviei. Meredith, espera. West Hills. É uma área boa. Você está tomando conta da casa de alguém? KKK. Não respondi. Deixei o telefone no balcão da cozinha, coloquei água quente no bule e o pus sobre a mesa ao lado dos scones. 2 cadeiras, 2 guardanapos. Simples. Depois me sentei na sala e fiquei olhando pela janela. Os pinheiros balançavam com um vento leve. Em algum ponto bem abaixo, uma buzina soou e se perdeu no ar. Minhas mãos não estavam tremendo. Pela primeira vez em anos, estavam perfeitamente firmes. Ouvi o cascalho estalar na entrada exatamente às 2h03. Levantei, alisei o suéter e fui até a porta da frente. O SUV da Meredith estava na garagem, o motor ainda ligado. Eu conseguia vê-la pelo para-brisa. Ela não se mexia. Encarava a casa como se estivesse olhando para algo que não combinava com a imagem que tinha na cabeça. Ela desligou o motor, desceu e ficou parada na entrada, a bolsa pendendo de uma mão, a boca levemente aberta. Abri a porta. Oi, entra. O chá está pronto. Ela subiu pelo caminho de pedra, os saltos batendo nos blocos.
Parou no hall de entrada e olhou para cima. O teto elevado, a escada com corrimão de ferro, a sala visível pelo arco, a parede de vidro, o vale. Girou devagar sobre si mesma. Levou a mão à boca. Isso é a sua casa? É, você comprou isso? Comprei. Ela entrou na cozinha, tocou a ilha de granito, abriu um armário, fechou, caminhou até a parede de vidro e ficou ali, olhando a vista. Harper. A voz dela estava menor agora. Como? Eu trabalhei. Guardei dinheiro. Investi. Mas você estava alugando. Estava. Agora não estou. Ela ficou no meio da minha sala por o que pareceu um minuto inteiro sem dizer nada. Então o rosto dela se desfez. Não em raiva. Nem em alegria. Em algo que eu não esperava. Confusão. Crua. Desorientada. Ela puxou o celular. Os dedos tremiam. Discou. Levou o telefone ao ouvido. Esperou um toque, 2. Mãe, você precisa vir aqui agora. A voz dela falhou. Você tem que ver isso agora. Ouvi a voz da Glória pelo viva-voz, fina e alarmada. O quê? O que foi? Você está machucada? Só vem. Vou mandar o endereço. Meredith desligou e me olhou. Apontei para a mesa da cozinha. Quer açúcar no chá? Glória chegou em 19 minutos. Rápido. De Lake Oswego até West Hills num sábado. Devia ter dirigido como se a casa estivesse pegando fogo. Ouvi 2 portas de carro. Os saltos da minha mãe no caminho de pedra, rápidos e secos. Os passos mais lentos do meu pai atrás dela. Meredith abriu a porta antes que eu chegasse. É aqui, entra. Glória entrou no hall. Vestia um cardigan lilás e os brincos de pérola que ela guardava para ocasiões especiais. Devia estar se arrumando para alguma coisa quando Meredith ligou. Ela olhou para cima. Parou. 5 segundos. Nenhum som além do vento passando pelas árvores lá fora. O que é isso? Minha casa, mãe. Bem-vinda. Ela avançou como se o chão pudesse não aguentar, entrou na sala. Tocou o encosto do meu sofá, olhou a lareira, o acabamento de pedra, as estantes embutidas que eu vinha preenchendo aos poucos. Caminhou até a parede de vidro e encarou o vale. Mas você nunca disse. A voz dela estava fina. Como você conseguiu pagar? Sou diretora sênior na minha empresa há 1 ano, mãe. Meu salário e meus investimentos cobriram tudo. Diretora sênior? Desde quando? Desde quando você parou de perguntar sobre o meu trabalho. Ela se virou. O rosto estava branco como o papel Richard permanecia na porta. Não tinha passado do batente. Os olhos vermelhos. O queixo tremendo. Eu tenho orgulho de você, Harper. A voz dele mal se sustentava. Foi a primeira vez que ele disse essas palavras para mim na minha vida adulta. Glória girou na direção dele. Você sabia disso? Não, não sabia. Então meu pai fez algo que eu nunca tinha visto antes. Ele atravessou a sala e me abraçou. Glória ficou a cerca de 1 metro de distância, fora do abraço, o rosto pálido, as mãos caídas ao lado do corpo. Meu pai me segurou por um longo tempo. Ele cheirava a serragem e Old Spice. Igual quando eu tinha 10 anos. Igual a sempre. As mãos dele tremiam nas minhas costas. Quando ele me soltou, o clima do cômodo tinha mudado. Meredith estava sentada na ponta do sofá, os joelhos juntos, encarando o chão. Glória não tinha saído do lugar perto da janela. Então Meredith disse a frase que rompeu a barragem. Eu não entendo. Ela ergueu o olhar para mim. Como você conseguiu juntar dinheiro suficiente? Você tinha empréstimos estudantis. Enormes. Sim, eu tinha. Quer dizer, nenhuma de nós teve fundo universitário. A mamãe disse que os 2 fundos se perderam na crise. O seu não se perdeu, Meredith. O ar da sala ficou pesado. Minha irmã piscou. O quê?
Os meus $42.000 foram retirados no ano em que eu completei 18, 2 semanas antes da sua entrada. A boca de Meredith se abriu, fechou, abriu de novo. Isso não. Ela se virou para Glória. Mãe. O maxilar da minha mãe estava tenso. Os dedos tinham agarrado a barra do cardigã e a torciam. Isso é ridículo. Quem te contou essa bobagem? Alguém que estava lá? O Frank. Ela disse o nome dele como se fosse uma maldição. O Frank vem tentando destruir esta família há anos. A porta da frente se abriu. Todos se viraram. O tio Frank estava parado na entrada. Usava uma camisa de flanela e botas de trabalho. O cabelo estava bagunçado pelo vento da estrada. Na mão direita, segurava um envelope branco simples. Ele olhou para Glória. Ela olhou para o envelope. Pela primeira vez na minha vida, vi minha mãe completamente, absolutamente em silêncio. Oi, pessoal. Frank entrou e limpou as botas no tapete. Desculpa o atraso. A 26 estava um caos. Ele caminhou até a mesa e colocou o envelope com cuidado entre o bule de chá e os scones. Ninguém tocou no envelope por um tempo que pareceu longo demais. Então eu o peguei, abri a aba, puxei o extrato bancário e o estendi sobre a mesa. Pacific Northwest Federal Credit Union, eu disse. Minha voz estava firme. Conta sob custódia aberta em setembro de 2004. Beneficiária, Harper Elaine Olovay. Curadora, Glória Olovay. Apontei para o rodapé da página. 14 de março. $42.380. Saque integral. Assinado, Glória Olovay. Deslizei o dedo para a linha seguinte. Transferido para a conta conjunta terminada em 7.741. Olhei para Meredith. 2 semanas depois, a sua entrada foi compensada. Meredith se levantou, caminhou até a mesa, pegou o extrato com as 2 mãos e leu. Os lábios se mexiam levemente enquanto os olhos seguiam os números. Mãe. A voz dela saiu muito pequena. Você me disse que isso era a sua poupança. Disse que você e o papai tinham guardado esse dinheiro. O rosto de Glória passou do branco para o vermelho. Frank, você não tinha o direito de guardar isso. Eu tinha todo o direito. A voz de Frank estava calma, inabalável. Ela é minha sobrinha, e você mentiu na cara dela por 13 anos. Era dinheiro da família. Eu tinha o direito de decidir. Estava no meu nome, mãe, eu disse baixo, mas a sala inteira ouviu. Uma conta sob custódia para minha educação, não para a entrada da casa da Meredith. Richard agora estava sentado. Tinha encontrado uma cadeira encostada na parede. A cabeça apoiada nas mãos. Glória. A voz dele saiu áspera. Você me disse que o fundo tinha ido mal. Você me mostrou um extrato. Frank balançou a cabeça. Ela te mostrou outro extrato, Rich. O verdadeiro está bem ali na mesa. Tudo que eu fiz foi por esta família, disse Glória. Não, mãe. Encontrei o olhar dela. Foi pela Meredith. Meredith largou o extrato bancário. Apoiou as palmas das mãos na mesa e ficou encarando os veios da madeira. Mãe. Ela não levantou o olhar. Você me disse que era sua poupança. Disse que o fundo da Harper tinha acabado. Eu fiz o que achei melhor. A voz de Glória ficou mais aguda, mais rápida, defensiva. Meredith, você precisava de uma casa. Você ia se casar. A Harper sempre, ela sempre se virou sozinha. Me virei sozinha porque não tive escolha, eu disse. Meredith olhou para mim. O rímel começava a borrar. Eu não sabia, Harper. Eu juro que não sabia. Você não perguntou. Mantive a voz firme. Isso não é a mesma coisa que não saber. Ela estremeceu. Foi sutil. Um aperto ao redor dos olhos, um pequeno suspiro para dentro, mas foi real. Ela sabia que eu estava certa. Todd tinha ficado parado na porta da cozinha o tempo todo, braços caídos ao lado do corpo. Tinha vindo com Meredith. Tinha ouvido tudo.
Ele olhou para a esposa. Meredith, a gente precisa falar sobre isso em casa. Todd, por favor. Sua irmã construiu esta casa sozinha, ele disse, olhando ao redor da sala, enquanto sua mãe dizia a todo mundo que ela estava quebrada. Pensa nisso. Meredith pressionou os dedos contra as pálpebras. Agora chorava em silêncio. Do jeito que as pessoas choram quando as lágrimas estavam esperando há muito tempo. Richard finalmente levantou a cabeça. A voz dele mal passou de um sussurro. Glória, você me disse que o fundo tinha ido mal. Eu vi um extrato. Mostrava prejuízos. Frank cruzou os braços. Ela te mostrou um resumo fabricado. Rich, o registro verdadeiro da conta, o do banco, tem a assinatura dela no saque. Não tem ambiguidade. Richard olhou para a esposa de 36 anos. Ela olhou para o chão. Ele não disse mais nada. Não precisava. Minha mãe tentou uma última vez. Harper. Ela endireitou a coluna, encontrou a voz, a mesma que usava em reuniões da escola, em mesas de Natal, em qualquer ocasião em que precisava ser a autoridade da sala. Depois de tudo que eu fiz por você, eu te criei. Eu te alimentei. Eu mantive esta família unida. Você me criou. Assenti com a cabeça. É verdade. E eu sou grata pelas partes que foram reais. Ela começou a falar. Levantei uma mão, não de forma agressiva, apenas pedindo uma pausa. Mas você também roubou de mim e mentiu sobre isso por 13 anos. Essas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, mãe. Você é minha mãe e eu sou sua filha. Isso deveria ter significado alguma coisa. O silêncio que veio depois foi a coisa mais alta que eu já ouvi dentro da minha própria casa. Respirei fundo. Eu não vou cortar ninguém da minha vida, mas algumas coisas vão mudar. Olhei para cada um deles, um por um. Meredith, Glória, Richard. Vocês não podem sair dizendo que eu estou passando dificuldade quando não estou. Não podem definir minha vida para a família. Não podem reescrever a minha história para que a de vocês pareça melhor. A boca de Glória se abriu. Nada saiu. E se quiserem estar nesta casa, fiz uma pausa. Vocês entram como convidados, não como narradores. O bule ainda estava quente sobre a mesa. Os scones continuavam intocados no prato. Eu não estou pedindo dinheiro de volta, eu disse. Não preciso dele. Eu construí tudo isso sem ele. Mas estou pedindo que parem de mentir sobre quem eu sou. Ninguém falou nada. Peguei o bule e servi 2 canecas, coloquei uma na frente da Meredith e outra na cadeira vazia ao lado dela. O chá vai esfriar. Glória, pela primeira vez de que me lembro, não tinha absolutamente nada a dizer. Se você já precisou impor um limite a alguém que te criou, e eu sei que essa é uma das coisas mais difíceis que uma pessoa pode fazer, deixa um comentário. E se essa história está batendo perto demais de casa, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, saber que você não está sozinho faz toda a diferença. Vamos continuar. Ainda tem mais. As consequências vieram rápido. Até a noite de domingo, a história já tinha se espalhado pela família inteira como água entrando por uma rachadura na fundação. Todd contou para a irmã. A irmã contou para o marido. Meredith, querendo ou não, confirmou os detalhes para a tia Patrícia ao telefone naquela mesma noite, e quando Patrícia ficou sabendo, era como se tivesse saído no jornal. Meu telefone começou a tocar na manhã de segunda-feira. Patrícia, Glória disse pra gente que você estava quebrada. A gente não fazia ideia, Harper. Todos esses anos, nós simplesmente acreditamos nela. Tio Dennis, garota, por que você nunca disse nada? Você teria acreditado em mim em vez dela? O silêncio do outro lado da linha foi resposta suficiente. A prima Laura mandou uma mensagem: estou passando mal, me desculpa por todas as vezes que ofereci ajuda que você não precisava. Ao longo da semana seguinte, parentes começaram a ligar para a Glória. Não para consolá-la, mas para fazer perguntas. Perguntas difíceis, do tipo que ela não conseguia desviar com uma risada ou um aceno de mão. A reação de Glória foi previsível. Ela culpou Frank. Ele sempre teve inveja da nossa família.
está tentando destruir tudo que eu construí. Mas havia um extrato bancário sobre uma mesa de cozinha em West Hills, com a assinatura dela no rodapé. Não dá para argumentar contra a tinta no papel. Um por um, os telefonemas para a Glória cessaram. Não com confrontos dramáticos, apenas com silêncio. Patrícia não a convidou para o clube do livro naquele mês. Dennis não pediu que ela organizasse o churrasco do 4 de julho. A prima Laura removeu Glória do grupo de mensagens da família, aquele em que eu nunca tinha sido incluída. Minha mãe perdeu a única coisa que valorizava mais do que dinheiro, a narrativa. Por 13 anos, ela tinha sido a autora de cada história da família Holloway. Agora, a família estava lendo uma versão diferente e acreditava nela porque era verdadeira. Meredith ligou 3 dias depois. Eu estava no deck, observando um gavião de cauda vermelha planar numa corrente de ar quente sobre o vale. Meu celular vibrou. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Harper. A voz dela estava menor do que eu jamais tinha ouvido. Eu não paro de pensar naquele extrato bancário. Tudo bem. Eu devia ter perguntado de onde vinha o dinheiro. Eu tinha 23 anos e eu queria tanto aquela casa. Todd e eu íamos nos casar, e a mamãe disse que economizava havia anos, e eu simplesmente... A frase morreu no ar. Eu não quis olhar de perto demais. Eu sei. Me desculpa, Harper. Desculpa mesmo. Obrigada. Isso importa. Houve uma pausa. Eu conseguia ouvir a respiração dela, irregular, aquela respiração que vem entre uma crise de choro e outra. Todd e eu conversamos muito. Ele disse que eu estava te tratando do jeito que a mamãe me ensinou a tratar. Ele está certo. Eu vejo isso agora. Meredith, eu não preciso que você seja perfeita. Eu só preciso que você seja honesta. Ela soltou um som que era meio riso, meio soluço. Essa é a parte mais assustadora. Ficamos em silêncio por um momento. Não um silêncio desconfortável, mas aquele que indica que algo está mudando, mesmo que você ainda não saiba dar nome. Então ela disse algo que eu não esperava. O Todd quase me deixou no ano passado. Você sabia? Não. A mamãe ligava todo dia, dizendo como eu devia criar a Lily, como decorar a casa, o que o Todd devia fazer com a carreira dele. O Todd disse que não tinha se casado com a mamãe, tinha se casado comigo. E que, se eu não conseguisse enxergar a diferença, ele ia embora. Eu não quis enxergar, ela disse em voz baixa, porque, se eu enxergasse, teria que devolver alguma coisa. Eu deixei aquilo ali. Não precisei acrescentar nada. 2 semanas depois, minha mãe ligou. Eu estava fazendo o jantar, frango assado, batatas com alecrim, salada verde. Atendi no quarto toque. Harper. A voz dela estava diferente, mais baixa, sem o verniz de sempre. Oi, mãe. Ninguém mais me liga. A Patrícia não responde minhas mensagens. O Dennis disse que precisa de espaço. Ela disse a palavra como se tivesse um gosto estranho. Sua irmã mal fala comigo. Isso não é culpa minha, mãe. Eu só queria que a Meredith tivesse um bom começo. Às minhas custas. Sem me contar, sem me perguntar. Um silêncio longo. Eu achei que você nunca fosse descobrir. Baixei o fogo do fogão e me encostei na bancada. Essa é a parte que mais dói, mãe. Não é o dinheiro. É o fato de você ter se sentido confortável em mentir para mim para sempre. Eu conseguia ouvir a respiração dela, rápida e curta, daquele jeito que a gente respira quando está tentando não chorar. Por um momento, quase senti pena dela. Quase. A gente não pode simplesmente voltar ao normal? Não, eu disse, mas a gente pode seguir em frente, se você estiver disposta a ser honesta. Ela não respondeu por um bom tempo. Eu ouvia o tic-tac do relógio da cozinha dela pelo telefone, o mesmo relógio que ficava pendurado acima do fogão durante toda a minha infância. Eu não sei como, ela disse por fim. Fechei os olhos. Essa é a primeira coisa honesta que você me diz em 13 anos. Ela desligou. Terminei de fazer o jantar. No sábado seguinte, a campainha tocou. Era meu pai, sozinho. Sem a Glória.
Ele estava segurando uma caixa de ferramentas. O corrimão do seu deck parecia solto da última vez que estive aqui. Quer consertar? Se você quiser. Segurei a porta aberta. Ele entrou. Não conversamos muito naquela tarde. Ele consertou o corrimão. Eu fiz café. Sentamos no deck e observamos a luz mudar. Não era muito, mas ele estava ali. O verão chegou. Numa manhã de terça-feira, eu estava numa sala de conferências enquanto Diane me apresentava para a empresa inteira. Novo cargo, vice-presidente de operações de segurança. 200 pessoas na chamada do Zoom. 3 escritórios assistindo no telão. Diane disse: Harper Olovai tem sido a espinha dorsal da nossa área de segurança há 3 anos. Ela conquistou isso todos os dias. As pessoas aplaudiram. Eu agradeci e me sentei. Minhas mãos estavam firmes. Não postei nada. Não contei para minha família. Ainda não. Algumas coisas você guarda primeiro para si. No fim de semana seguinte, convidei o tio Frank para jantar. Ele apareceu com uma garrafa de Pinot Noir do Vale do Willamette e aquele sorriso discreto que ele faz quando está guardando algo. Jantamos no deck. O pôr do sol transformou o vale em cobre violeta. Os abetos balançavam numa brisa morna. Depois do jantar, Frank pousou o copo e me olhou. Sua avó teria ficado orgulhosa, Harper. Eu parei. A vovó Margarete? Ela foi quem abriu aquele fundo para você, não sua mãe. A Margarete começou no ano em que você nasceu. $50 por mês da aposentadoria dela. Ela disse para Glória guardar para sua educação, e nada além disso. Coloquei o garfo na mesa. A mamãe nunca me contou isso. Não contaria. Minha avó tinha morrido quando eu tinha 14 anos. Lembrei das mãos dela, sempre quentes, sempre com cheiro de sabonete de lavanda. Lembrei dela dizendo em toda visita: você é a teimosa, Harper. Ela dizia isso como se fosse a melhor coisa que alguém pudesse ser. Eu chorei pela primeira vez em toda essa história. Não de tristeza, mas por saber que, mesmo quando ninguém na minha casa cuidava de mim, alguém cuidava. Desde o começo. Frank me passou um guardanapo e não disse nada. Meredith e eu começamos a nos encontrar uma vez por mês, nunca na casa de nenhuma de nós. Território neutro, uma cafeteria na Division Street, com mesas bombas e um expresso forte o suficiente para arrancar tinta. As primeiras vezes foram estranhas. Muitos silêncios, muitas mexidas em bebidas que não precisavam ser mexidas, mas a gente continuou aparecendo. Ela me contou sobre a terapia de casal com o Todd, sobre aprender a ouvir a própria voz em vez da voz da Glória. Falou do momento em que percebeu que vinha performando a vida adulta inteira, encenando a casa, curando o Facebook, medindo o próprio valor pela mesma régua que nossa mãe havia construído. Eu estava tão ocupada tentando provar que era bem-sucedida, ela disse, que nunca me perguntei se era feliz. Eu não tinha uma resposta para isso, mas escutei. E, às vezes, isso basta. Em setembro, uma carta chegou à minha casa. Sem endereço de remetente que eu reconhecesse. Dentro, uma única página, escrita à mão. A letra da minha mãe. A mesma cursiva caprichada do formulário de saque bancário. Harper. Fiz escolhas que não eram minhas para fazer. Estou tentando entender por quê. Não sei se consigo explicar, mas estou tentando. Mãe? Não. Sinto muito. Não era um grande pedido de desculpas, apenas uma abertura, pequena e incerta, como uma fresta numa parede. Li 2 vezes, dobrei com cuidado e coloquei na gaveta de cima da minha mesa, ao lado da escritura e do extrato bancário. 3 documentos que contavam a história de quem minha família foi e de quem talvez possamos nos tornar. Uma semana depois, Meredith me convidou para o dia de ação de graças, na casa dela. Você não precisa ir, ela disse. Mas eu gostaria que você estivesse lá. A mamãe vai estar lá? Sim. Pensei exatamente por um dia. Eu vou, mas vou dirigindo meu próprio carro e vou embora quando estiver pronta. Justo. Pela primeira vez, foi mesmo. Estou sentada agora na minha sala de estar contando essa história para você. A lareira está acesa.
Há uma xícara de café na mesinha lateral que ficou morna porque estou falando há um tempo. Lá fora, o vale está verde acinzentado sob nuvens baixas, e os pinheiros fazem aquele balanço lento de quando o vento não decide para que lado soprar. Minha mãe media sucesso em metragem quadrada. Minha irmã media em comparação. Meu pai media em manter a paz, o que, descobri, não é o mesmo que manter alguém seguro. E eu? Por muito tempo, medi em silêncio. O tipo de silêncio que constrói coisas que ninguém vê chegando. Eu não odeio minha mãe. Ódio pesa, e eu já carreguei peso demais. Também não odeio Meredith. Ela está tentando, de forma desajeitada, imperfeita. E isso conta. O que eu parei de fazer foi esperar. Esperar que elas me vissem. Esperar que me dessem permissão para me orgulhar do que construí. Esperar pela versão da minha mãe que olharia para minha vida e diria: eu estava errada. Eu construí algo que elas não puderam ignorar. Não para puni-las, não para provar que estavam erradas, mas porque eu merecia uma vida que não fosse escrita por outra pessoa. Se você está numa família em que o seu valor é medido pela régua de alguém, largue a régua. Você não precisa quebrá-la. Não precisa jogá-la fora. Apenas largue-a e pegue a sua. A porta da frente da minha casa tem uma fechadura que eu paguei, numa porta que eu escolhi, numa casa que eu conquistei. Mas a melhor parte não é a casa. A melhor parte é que sou eu quem decide quem recebe a chave. 3 coisas que aprendi do jeito mais difícil. Primeiro, silêncio não é fraqueza. Às vezes, é estratégia. A resposta mais alta que já dei à minha família foi uma casa no alto da colina e um bule de chá sobre a mesa. Segundo, você não deve confronto a ninguém, mas deve a si mesmo a verdade. O extrato bancário não consertou tudo, mas garantiu que ninguém pudesse reescrever minha história outra vez. Terceiro, limites não são muros. São portas com fechaduras melhores. Minha mãe pode bater. Só não pode mais entrar e rearrumar os móveis. Se alguma parte disso tocou você, deixe um comentário e me diga qual dessas 3 lições pesou mais. Eu leio cada um deles. E, se você quiser ouvir outra história sobre alguém que se recusou a continuar pequeno, deixei uma ligada na descrição que acho que você vai amar. Obrigada por ficar até o final. De verdade. A gente se vê no próximo.